Olá pessoal do primeiro ano, que é o professor Thiago dando esse olá oficial para vocês. E bom, estamos aqui vendo essa parte inicial de energia mecânica e os sistemas conservativos. Depois a gente amplia um pouco disso aqui de energia na calorimetria e a gente vai expandindo o que a gente precisa. Espero que você esteja estudando, esteja se dedicando, lendo os livros, que é importante, resolvendo o exercício. Não é para ficar, esses meus vídeos aqui não é para você ficar assistindo o professor Thiago resolvendo, né? Você tem que resolver os seus exercícios. Pode aproveitar esses daqui, parar, tentar resolver antes de ver a minha resolução, ou assiste a minha resolução, pausa, volta, tenta resolver sozinho e depois confere. Não importa, importa que você escreva. Isso aqui não é para você ficar simplesmente assistindo, tá? É um auxílio para você. Muito bem, então bora. Nós temos uma coisa bastante interessante para ver hoje aqui. E a gente começa aqui nessa parte de energia mecânica com a primeira modalidade de energia, que é a energia cinética. Só lembrando, energia cinética, esse título aqui, né? Cine, ele vai fazer menção a movimento. Então, nós sempre vamos ter, ou só vamos ter energia cinética quando nós tivermos movimento. Se um corpo está se movimentando, quem que está? Que entidade nós encontramos ali? A energia cinética, a energia de movimento, correto? Então nós expressamos isso aqui na mecânica como a velocidade. Se um corpo está com velocidade, temos energia cinética. A gente vai ver daqui a pouco na equação. Vou logo colocar aqui, né? Olha, energia cinética. Massa, porque todo corpo vai ter massa. Velocidade ao quadrado, viu só? Apareceu a velocidade? Então quer dizer que tem energia cinética. Muito bem. Bora aqui na 37 então, com essa micro revisão sobre energia cinética. Diz assim a Unicamp: as agências espaciais NASA, que é a norte-americana, e ESA, que é a europeia, desenvolvem um projeto para desviar a trajetória de um asteroide através da colisão com uma sonda especialmente enviada para esse fim. Entendeu como é que é o negócio? Então vai ter uma sonda para se chocar e frear, né? Ou desviar, no caso aqui. A previsão é que a sonda DART, do inglês Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos, será lançada com a finalidade de se chocar em 2022 com Didymos, um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. A massa da sonda DART será de, olha lá, 300 kg. Pesadinha, né? Um pouco menos que um boi. E ela deverá ter a velocidade de 6 km por segundo, imediatamente antes de atingir Didymos. Assim, a energia cinética da sonda antes da colisão será igual a... Pronto. Ele deu os dois dados que nós precisamos. O primeiro deles é massa, certo? Identificar esses dados, tá? Nos deu a massa e nos deu a velocidade. Não é o que tem lá na equação? Ele quer saber a energia cinética. Essa daqui é a questão mais simples que tem. E foi questão de prova, hein? De uma faculdade, de uma universidade. Deixa eu passar para cá, que aqui não precisa de mais nada. Olha só o que vai acontecer aqui. A massa está em quilogramas. Joia. Velocidade está em quilômetros por segundo. Tá estranho isso aqui, né? A gente tinha que ter alguma coisa em metro por segundo. Ah, Thiago, então eu só tenho que dividir por 3,6? Não. Eu dividiria por 3,6 se fosse quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Aí eu dividiria por 3,6. Não é o caso. O que acontece aqui? Deixa eu expor aqui. De repente até sirva para qualquer transformação de velocidade. Ele está dizendo que são 6... Por que eu escrevi 3? 6 quilômetros por segundo. Não é isso? Ó, 6 quilômetros em cada 1 segundo. Lá em cima eu tenho que estar em metro.
6 km tem quantos metros? Ué, tem 6.000 metros. Então, 6.000 metros por segundo. Pronto, transformei quilômetro por segundo para metro por segundo. Certo? Percebeu o que aconteceu? Espero que sim. Então, bora ver na energia cinética o que vai acontecer. É massa vezes velocidade ao quadrado. Não esqueça esse quadrado, por favor. Sobre 2. A massa dele, 300 kg. A velocidade, 6.000. Eu vou escrever assim, olha. 6 vezes 10 a terceira. Tudo isso ao quadrado, tá? Estou escrevendo daquele jeito para não ter muito zero, certo? Para isso que existe notação científica. Então, energia cinética, acho que eu vou transformar esse 300 em 3 vezes 10 a segunda também. Certo? Bora agora fazer o quadrado. 6 ao quadrado, 36. 10 ao cubo ao quadrado é potência de potência. Multiplica os expoentes. Tudo isso dividido por 2. E por fim, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso simplificar esse 2 com esse 36. Vai dar 18, né? Aí, 3 vezes 18. Esse 3 da frente com 18 lá de trás. 3 vezes 18 é 24. 54. Aqui eu tenho a multiplicação de duas potências de mesma base. 10 a segunda vezes 10 a sexta. Eu conservo a base e somo os expoentes. 54 vezes 10 a oitava. Isso não está em notação científica, mas eu tenho uma resposta mais ou menos que a letra D, né? Só falta ajustar. Então, energia cinética. 54 não está entre 1 e 10. Eu tenho que, a vírgula vai ter que ficar entre 5 e 4. Agora ele está entre 1 e 10. Então eu tinha um número grande, 54, e diminuí ele. Fui para 5,4. Ele pode ficar depressivo. Eu tenho que dar uma notícia positiva. Eu tenho que aumentar o expoente. De quantos? Eu não andei uma casa decimal, então o 8 vai para 9. Então está aqui. Energia cinética que a sonda tinha antes de se chocar era de 5,4 vezes 10 a 19 joule. Letra D. Tranquilo, né? Bora para a próxima. E chegamos aqui a 39. Rapaz, fica o meu convite para você, olha, para responder essa daqui do IME, você tem que vir para cá, pegue a sua rede e vamos resolver essa daqui, que é o jeito. Olha o que diz, uma questão do IME, questão boa, questão para valer a pena. A figura acima mostra a energia cinética de um atleta de 60 kg durante uma corrida de 2.700 metros, em função da distância percorrida, certo? O tempo gasto para o atleta completar a corrida foi de, então, energia cinética e distância percorrida. Você já percebeu que cada velocidade ele corresponde a uma quantidade de energia? Então, se eu estou a 20 metros por segundo, eu tenho uma quantidade de energia. Se eu vou para uma outra velocidade, eu tenho outra quantidade de energia. Então, cada energia corresponde a uma velocidade. Então, cada pontinho desse, deixa eu colocar aqui, cada pontinho desse significa uma velocidade, certo? Cada pontinho desse. Bora ver que velocidades são essas. Então, no primeiro trecho, eu vou escrever desse jeito, então. Esse aqui seria o primeiro trecho, certo? Esse retângulo todo aí. Nós temos esse segundo trecho aqui, que seria um trapézio. E temos o terceiro trecho, que seria esse outro trapézio. São comportamentos diferentes. Muito bem. Então a gente percebe que de 0 a 900 metros, ele permaneceu com a mesma velocidade. Então, bora saber que velocidade foi essa. Eu sei que a energia cinética naquele primeiro trecho, certo? Então, eu estou analisando o trecho 1, tá, pessoal? Eu tenho que a energia cinética no trecho 1, só para a gente não se perder, é massa vezes velocidade, do trecho 1 ao quadrado, sobre 2. Beleza? Tampar. Tá. Você quer 60 kg a massa do indivíduo. Então, energia cinética no trecho 1, massa 60, velocidade... Não, Thiago, eu tenho energia. É 750, lá no gráfico. Energia cinética 750, a massa é 60, a velocidade do trecho 1 ao quadrado sobre 2.
Muito bem, esse 0 vai embora com esse 0. Esse 6 eu simplifico com o 2, vai dar 3, tá bom? Esse 3 vai passar dividindo, vai ficar 75 dividido por 3. Deixa eu escrever isso. Então, a velocidade do trecho 1 ao quadrado vai ficar 75 por 3. Que isso vai dar 25, certo? Quando eu tirar a raiz desse troço, então todo esse trecho ele andou com 5 metros por segundo. Todo esse trecho 1, certo? Então ele estava percorrendo com 5 metros por segundo. Quantos metros foram? 900. Ah, então isso aqui, agora eu posso fazer o seguinte. Velocidade 1 é ΔS 1 sobre ΔT 1. Tá bom, a velocidade é 5. O ΔS foi 900. E o tempo eu quero. Sabe manipular isso aqui? Certo? Eu vou passar o ΔI multiplicando e passo 5 dividindo. Aí 900 dividido por 5 vai dar 180 segundos. Tudo bem? Então quer dizer que ele gastou 180 segundos. Deixa eu escrever aqui em cima. 180 segundos para esse trecho 1. Deu para entender o que aconteceu aqui? Espero que sim. Vou abrir um espaço aqui. Trecho 2. Então quer dizer que bem aqui nesse ponto, ele tinha velocidade de 5 metros por segundo. E nesse pontinho aqui, quanto será? Eu sei que a energia cinética dele é 480. Então, analisando o trecho 2, eu tenho que a energia cinética do trecho 2 igual a massa vezes velocidade do trecho 2 ao quadrado sobre 2. Essa energia cinética final é 480. A massa era 60. A velocidade dele eu quero saber. Sobre 2. Cortei esse 0 com esse 0. Esse 6 com esse 2 virou 3 de novo. E ficou aqui a velocidade 2 ao quadrado. 48 dividido por 3 vai dar 16. Aí eu vou tirar a raiz, a velocidade 2, vai ser 4 metros por segundo. Então ele começou com 5 e terminou com 4. Percebeu o que aconteceu? Uhum. Onde é que eu consigo o nosso tempo aqui? De repente, quanto será que foi a aceleração dele? Eu vou precisar... Não tem tempo, né? É o tempo que a gente quer, então a gente vai usar a Torricelli. Então V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Velocidade final dele é 4. A inicial é 5. Mais 2 vezes a aceleração que eu quero. Agora o ΔS, ele estava em 900 e foi para 1800. Então ele percorreu 900 metros. Vou subir um pouquinho mais aqui, depois a gente volta. Então ficou 16, 25, mais... deixa eu colocar 5, já estou vendo o que vai acontecer. 2A vezes 900. Quando eu passar aquele 25 diminuindo para lá, vai ficar 16 menos 25. Vai ficar menos 9. Então ficou 2A vezes 900. Vou simplificar. Esse 900 com esse 9 vai ficar 100. E do outro lado ficou o quê, Thiago? Ficou 0? Não, ficou menos 1, rapaz. E aqui ficou 200A. Então, passando, né, ficou 1 sobre 200. Isso metros por segundo ao quadrado. Correto? Muito bem. Tendo a nossa aceleração, eu posso jogar na função horária da velocidade. Mais
A vezes T. Certo? A velocidade final dele foi 4, né? A inicial foi 5. A aceleração é negativa, é 1 sobre 200 vezes T. Em quanto tempo será que isso aconteceu? Bora, dá para subir um pouco mais aqui. Passa esse 1 sobre 200 para lá, vai ficar positivo. Passa esse 4 dividindo para cá, subtraindo, perdão, vai ficar 5 menos 4, vai ficar 1. E o tempo 2, que esse aqui é o 2, né? Vai ficar 1 vezes 200, que deu 200 segundos. Então, nesse trecho 2, ele gastou 200 segundos. Thiago, não era para pagar tudo isso, não. Pagava só isso aqui. 200 segundos. A gente vai fazer uma coisa muito semelhante aqui no trecho 3. Deixa eu só abrir o espaço. No nosso trecho 3, a energia cinética do trecho 3 igual a massa vezes velocidade. Você está entendendo que é tudo do trecho 3, né? Não vou colocar esse índice, não. Então, ele terminou com 1920 joules, o trecho 3. A massa é 60 ainda. Velocidade, eu quero, dividido sobre 2. Tá bom, de novo. Esse 0, foi embora com esse 0. Esse 6, dividido com esse 2, vai dar 3. Então, ficou, quando eu passar esse 3 dividindo, vai ficar 192 dividido por 3. Quanto será que resulta isso? 3 vezes 6 dá 18. Deu 64. Então a velocidade do trecho 3, na parte final do trecho 3, opa, tira a raiz, né, Thiago? Deu 8 metros por segundo. Certo? Então, bem aqui no finalzinho, ele termina com 8 metros por segundo. Então, quer dizer que esse carinha acelerou. De quanto? Bora ver. De novo, Torricelli. Velocidade final dele foi 8. A inicial é 4. A aceleração eu quero. Agora o ΔS, ele estava em 1800 e foi para 2700 lá no gráfico. Então quer dizer que ele aumentou de 900 de novo, né? Aumentou de 900. Correto. Subindo aqui para resolvermos. Então aqui deu 64. Aqui deu 16. Mais 2A vezes 900. Será que vai rolar alguma simplificação aí? 64 menos 16, quando eu passar para lá, 58. 58, não tá com cara não, 48. 48. Exatamente. Isso, 2A vezes 900. Acho que não rolou uma simplificação, né? Aqui cortou com esse aqui, deu 24. Então a aceleração ficou 24 por 900. Aqui tem que simplificar, né? Por 2 vai dar 12. Por 2 vai dar 450. Por 3 vai dar 4. Por 3 vai dar 150. Por 2 vai dar 2,75. Eita, metro por segundo ao quadrado. É uma aceleração meio diferente, né? E aqui, finalmente, na função horária da velocidade. 2. Tá aqui. Então a velocidade final dele foi 8. A inicial foi 4. A aceleração é aquele trambolho ali, 2 por 75 vezes T. Manipulando. Vou passar esse 4 para lá, subtraindo, vai ficar 8 menos 4, 4. Continuando a manipulação, simplifiquei esse 2 com esse 2, ficou só o 2. E quando eu multiplicar o 2 vezes 75, vai dar 150 segundos. Que é o trecho final. Deixa eu colocar só aqui. 150 segundos. Agora falta somar. Eu tenho 180 segundos, 200 segundos e 150.
certo? 180, 200, 180 segundos, 200 e 150. Isso tudo, 0 com 0 com 0 dá 0, 8 com 5 dá 13, 530 segundos. Logicamente, já percebi que não tem essa opção para marcar, mas eu tenho que passar para minuto. Como é que eu passo para minuto, Thiago? Eu divido por 60. Então, 530 por 60 vai ser o seguinte. 6 vezes 8 dá 48. 8 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8 dá 48. Vão 4. Não, 48. Tem que escrever aí mesmo, Thiago. 0 menos 0. 13 menos 8. 5. 4 menos 4. Então, deu 8 minutos e 50 segundos. 8 minutos e 50 segundos. Letra E. Joia? Se você não lembra como transformar minuto para segundo para minuto, faça uma revisão aí. Essa conta aqui, essa parte inteira são os minutos e esse resto são os segundos. Se esse resto ainda fosse maior do que 60, eu iria continuar dividindo, tá? Não foi o caso. Podemos seguir. Bom, agora chegamos na seção de energia potencial. Potencial, essa ideia de potencial, ela dá uma ideia de armazenamento, tá? Armazenamento. Nós temos aqui, nesse nosso nível, dois tipos de energia potencial. Uma que nós chamamos de energia potencial gravitacional e a outra energia potencial elástica. Se você for lembrar, a energia potencial gravitacional, ela está intimamente ligada a esta entidade, a altura. Se eu tenho uma altura dado um referencial, eu vou ter energia potencial gravitacional, certo? À medida que eu vou subindo, certo? Desse meu referencial, eu vou ganhando, eu vou armazenando energia. Mas eu preciso de uma referência e a partir de eu vou armazenando. Deu para perceber? Se eu não tenho altura em relação ao meu referencial, eu não tenho energia potencial, no caso gravitacional, tá? Só tenho energia potencial gravitacional se eu tiver altura de um referencial. Já a energia potencial elástica, ela é k vezes x ao quadrado sobre 2. Esse x é a deformação de uma mola, certo? Então, enquanto eu não tenho deformação, seja comprimindo, seja expandindo, esticando, é uma deformação. Eu não vou ter energia. Se a minha mola está lá, não é que eu tenho que ter mola, não. Eu tenho que ter deformação. A minha mola parada não tem energia potencial elástica. Agora, eu deformei, aí eu tenho energia potencial elástica armazenada. Certo? Micro revisão diz assim, essa de Santa Catarina. Um livro de física foi elevado do chão e colocado sobre uma mesa. É correto afirmar que a energia utilizada para conseguir tal fato, bora ver, letra A, transforma-se em calor durante a subida? Não tem como isso acontecer. Segunda, fica armazenada no livro sob a forma de energia potencial gravitacional. Achamos a nossa resposta de cara, assim? Porque foi o que aconteceu. A gente vai subindo, a gente está armazenando. Como é que sabe que está armazenado? Como se fosse uma bateria de celular, por exemplo. Porque quando a gente pluga uma bateria, a energia começa a escoar. Então, a gente coloca em cima do livro, como é que está armazenado uma energia? Porque se de repente a mesa, não sei, do nada, abre assim, o que vai acontecer com o livro? Ele cai, mostrando que tinha uma energia armazenada, como o nível de energia de uma bateria vai decaindo enquanto vai sendo utilizado. Transforma-se em energia cinética? Não necessariamente, tá? Não necessariamente não vai acontecer. A energia utilizada para conseguir o tal fato de erguer um livro, ele não vai se transformar em energia cinética. Não é essa a realidade.
fica armazenada no corpo sob uma forma de energia química. Não, é energia potencial gravitacional. A energia se perdeu para o meio. Com certeza também não. Porque senão, se perdeu, pensando nisso que de repente a mesa abre, o livro ficaria lá. Não, eu vou ficar aqui porque eu estou sem energia para cair. Não, essa energia está armazenada. Isso aqui foi tranquilo, hein? Próxima. Muito bem. Ei, o que você está fazendo que não está dando uma rede, moço? Vai para uma rede. Estamos em São Paulo. Diz assim: uma criança está sentada no topo de um escorregador cuja estrutura tem a forma de um triângulo ABC. Certo. Que pode ser perfeitamente inscrito em um semicírculo de diâmetro AC igual a 4. O comprimento da escada do escorregador é de 2 metros. Deixa eu colocar esses dados aqui. Então, esse AC é 4 e esse AB é 2. Considerando que a energia potencial gravitacional da criança no ponto B em relação ao solo horizontal que está em AC é igual a 342 joules e adotando G, a gravidade, olha a gravidade, 5,7 raios de 3. Não é 10, Thiago? Não é. A massa da criança é igual a... Caramba, hein? Esse exercício de física, eu vou te falar. Bom, o que nós temos aqui? A gente tem que recorrer para a matemática. A gente está vendo um triângulo que está inscrito a um semicírculo, certo? Isso aqui, lá da geometria, é garantia de que esse triângulo ele é retângulo, certo? Se um dos lados ele compreende o diâmetro do semicírculo e um outro vértice ele está no perímetro, no caso na circunferência desse semicírculo, isso é garantia de que é um triângulo retângulo. Muito bem, se ele é retângulo, está faltando um dos catetos aí. Bora calcular. Quem é a hipotenusa? O maior lado, ou o lado que está oposto ao ângulo de 90. Então, hipotenusa ao quadrado. Vou chamar esse carinha de x. Nunca ninguém usou x, né? Em resolução de problema. Então, ficou o seguinte. 16 igual a 4 mais x quadrado. 16 menos 4 dá 8. Então, x deu raiz de 8. É isso ou não é isso? Será que eu me equivoquei? Equivoquei, porque 16 menos 4 dá 12, Thiago. E aqui deu raiz de 12. Raiz de 12, se você for perceber, 12 é 3 vezes 4. O 4 sai da raiz, o 3 não. Então é 2 raiz de 3. Tá bom? Isso daqui deve ser em metro, né? Que tá tudo em metro. Muito bem, muito bem. Mas a gente quer saber, Thiago? Não sabia que a gente queria saber. A que altura esse indivíduo está? Que é justamente a altura do triângulo retângulo. Eu tenho lá do 9º ano, o que nós chamamos de relações métricas do triângulo retângulo, né? Que eu tinha isso aqui, olha, A vezes H, o A é a hipotenusa, igual a B vezes C, que é a regra da cabana. Olha aqui, eu pego o A, que é a base, né? Coloco uma haste, certo? Forro a cabana, coloco uma haste, A vezes H, e fecho o telhadinho, B vezes C. Eita, rapaz, no ano, hein? Pode ficar para trás, não. Qual é o valor de A? 4. O H? Quero. O B? 2. O C? Acabamos de descobrir. 2 raiz de 3. Manipulando esses indivíduos, eu descubro que vai ficar raiz de 3 a altura desse troço. Certo? Se vira para saber como é que chega lá. Vocês estão vendo que lá do outro lado vai ficar 2 vezes 2. Eu corto com outro 4. Muito bem. E agora, finalmente, a gente vai chegar no que a gente precisa. Para onde eu vou, Thiago? Vou para cá. Então, energia potencial gravitacional. Deixa eu colocar só potencial. Já sabe o que é gravitacional. Mulher grávida alta. Ele diz que a energia potencial do menino é 342 joules. A massa, eu quero. A gravidade é 5 vezes 7 raiz de 3. E a altura, raiz de 3. Ficou fácil, ficou fácil. 342 igual massa vezes 5,7
Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Corto o quadrado com a raiz, fica só o 3. Tá ficando interessante. 3 vezes 7 dá 21. Vão 2, 15, 16, 17. 17,1 m. E passo todo esse trambolho dividindo. Para me livrar logo da vírgula, acrescento um zero. Muito bem. E finalizo que vai dar 20. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 7, 14. 20 quilogramas a criança tem. Estou aqui torcendo para ter uma opção para marcar. Senão, vou passar vergonha. De novo. Tá aqui, ó. 20 quilogramas. Eita, foi muita geometria nisso aqui, hein? Mas podemos ir para a próxima. São Paulo Mackenzie, um drone Phantom 4 de massa 1.300 gramas, ou seja, transforma para quilograma, né? Desloca-se horizontalmente, ou seja, sem variação de altitude, com velocidade constante de 36 km por hora, 10 metros por segundo, com o objetivo de fotografar o terraço da cobertura de um edifício de 50 metros de altura. Para obter os resultados esperados, o sobrevoo ocorre a 10 metros acima do terraço da cobertura. A razão entre a energia potencial gravitacional do drone, considerando como um ponto material em relação ao solo e em relação ao terraço da cobertura, é... Tá certo. Bora fazer um desenho aqui. Então aqui a gente tem o solo. Eu vou ter aqui o prédio. E eu vou ter aqui o drone fazendo as filmagens. Então, ele disse que esse prédio tem 50 metros de altura. E disse que esse drone está a 10 metros de altura do terraço. Certo? É isso. Essa massa aqui, acho que você já percebeu que a gente vai ter que transformar para quilograma. É 1,3. Perdão, ficou em cima do título aqui. 1,3. Só dividir por 100. Aquela velocidade ali, ele quer energia potencial gravitacional. Ele vai ter energia cinética, vai ter, mas ele não está querendo saber. Bora calcular, então, a energia potencial com duas referências, tá, pessoal? Primeiro, em relação ao solo e depois em relação ao terraço. Ele quer a comparação, ele quer a razão entre esses dois, ou seja, a divisão. Então, em relação ao solo, como é a energia potencial gravitacional? Massa, gravidade e altura, né? Mulher grávida alta, 60, não é? Tá? E agora, Tiago, agora faça essa conta? Poderia ser, mas vai acontecer uma coisa bem interessante aqui. Em relação ao terraço, qual é o valor da energia potencial gravitacional? É a massa, é a gravidade e é a altura. Em relação ao terraço, a energia potencial dele é só... Usamos só o 10, tá? Viu como depende da referência? Certo. Vou dividir essas duas energias aqui. Ó. Então, eu vou fazer a energia potencial do solo sobre a energia potencial do terraço. Do solo é 1,3 vezes 10 vezes 60 e do terraço 1,3 vezes 10 vezes 10. Cortei esses carinhas aqui e vou cortar esse aqui também. Ficou 6 sobre 1, que deu 6. Letra E. Boia, né? Boia? Que palavra é essa? Bora para a próxima. E nesse caso aqui agora a gente está fazendo a junção de trabalho
com a energia. Nós temos três teoremas, podemos dizer desse jeito. O primeiro deles é considerado o trabalho como sendo a variação da energia cinética, né? Normalmente, uma força aplicada sobre um corpo vai produzir uma aceleração que vai variar a energia cinética, que é justamente o que nós estamos vendo aqui. Toda a variação de energia cinética é igual ao trabalho daquela força. Mas também, se esse trabalho for de uma força peso, ela vai ser igual a variação da energia potencial gravitacional, menos a variação da energia potencial gravitacional. Porque olha o que está acontecendo. Enquanto eu estou suspendendo um corpo, olha, saindo daqui do solo para uma altura, eu estou ganhando energia potencial, não é isso? Não é verdade? Ganhando. Só que durante todo esse processo, o peso está para baixo. Ou seja, ele é uma força resistente. Isso é um trabalho resistente. Então, por isso que está com aquele sinal negativo, tá? Porque o movimento está indo para cima, mas o peso está puxando para baixo. Ele é do contra. Aquele menos significa para isso. Só que também eu posso calcular o trabalho de uma força elástica, que vai ser menos a variação da energia potencial elástica. Por que menos? Do mesmo jeito. Quando eu estou esticando uma mola, certo? Olha para onde está indo a mola. Estou aumentando a energia potencial elástica. Só que eu tenho uma força elástica puxando para trás, tanto que quando a gente solta é de volta. E essa força elástica está resistindo, por isso aquele sinal de menos, que é o trabalho da força elástica, ele é resistente. Muito bem. Depois a gente vê uma questão que a gente troca esses valores, porque essa daqui é conceitual. Minas Gerais, um operário transporta uma caixa do térreo para o terceiro andar. Uma caixa do térreo para o terceiro andar, de um prédio em obras, usando a força dos seus músculos. Ao voltar para o térreo, leva um saco de cimento de mesma massa da caixa para o terceiro andar. Certo? Então ele foi do térreo para o terceiro andar. Levou uma caixa. Voltou para o térreo e leva um saco de cimento da mesma massa da caixa para o terceiro andar, gastando um tempo maior, tá? Então, ele gastou tipo 2 minutos, ele gastou 5. Credo, mas muito, né? Nessa situação, é correto afirmar que a energia mecânica da caixa permaneceu constante. Pois é, a energia mecânica da caixa permaneceu constante. Não teve como, porque ela ganhou energia potencial, né? Então não foi constante aqui o negócio. Letra B. A energia potencial gravitacional do cimento diminuiu. Não, aumentou. Já que ele saiu do térreo e foi para o terceiro, então não diminuiu, aumentou. Letra C. O trabalho realizado pelo operário é o mesmo nos dois casos. O trabalho realizado pelo operário é o mesmo? Com certeza. Porque olha lá, eu vou ver a variação da energia potencial. E a energia potencial gravitacional é massa, os dois têm a mesma massa, gravidade é a mesma e a altura é a mesma, é do térreo para o terceiro. Então é essa daqui. Bora ver a letra D. A potência desenvolvida pelo operário é maior no segundo caso. Potência. Bom, potência, se a gente for perceber, potência é um tipo de trabalho que gasta um tempo maior. Então, olha aqui, se eu gasto um tempo maior, a minha potência ela é menor, certo? Compara um Fusquinha com uma Ferrari. Uma Ferrari faz de 0 a 100 em 3 segundos. O tempo é baixo, é muita potência. Agora um Fusquinha faz de 0 a 100 em 10 segundos. Então, muito tempo, pouca potência. O Fusquinha não tem muita potência. Então, no caso, não foi maior no segundo caso, foi menor. Certo? Então, era a letra C mesmo. Seguindo. E chegamos na parte final aqui, que é a energia mecânica e também os sistemas conservativos,
que viria a ser para nós a energia mecânica? Energia mecânica é a soma de todas as energias. No caso aqui, para um sistema perfeito, é a energia cinética mais a energia potencial. Qual o potencial, Tiago? Todas elas. Cinética, ou gravitacional e elástica, dependendo do que tiver. Todas que tiverem você enfia aqui. Certo? Então, energia mecânica é a condição, é a soma de todas as energias. E o que é um sistema conservativo? Se nós compararmos duas situações do mesmo corpo, uma situação A e uma situação B, a gente tem que dizer que toda energia mecânica, né, que aquela somatória lá, na primeira situação, ela tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. A energia ela só vai se transformando, só vai passando de um lado para o outro, certo? Não dá para inventar energia, criar, já está aí, ela tem que ser transformada simplesmente. Então é isso, a gente vai ver isso num exercício para frente. Mas bora aqui nessa daqui do Enem. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, dentre eles há os movidos a corda, em que a mola no seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. Tranquilo. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em como é essa conversão de energia. Então, se tem uma mola no interior, ó, mola no interior vai fazer menção a axial elástica, certo? E ele diz que quando é solto, ele entra em movimento. Movimento vai fazer menção à energia cinética, certo? Então, a gente está vendo energia potencial elástica se transformando em energia cinética. Será que essa conversão de energia também é encontrada em outra situação? Um dínamo, por exemplo. O que é um dínamo, Thiago? O dínamo é um dispositivo elétrico que transforma movimento em energia elétrica. Então, por exemplo, essas pernas em que tem uma manivelazinha, que quando a gente gira a luz da lanterna. Isso também é normal em bicicleta. Coloca um dínamo na roda, na lateral da roda da bicicleta. Quando ela vai andando, ela vai girando o dínamo e acende a luz da lanterna da bicicleta. Então não é, ele está transformando em energia elétrica aqui. A gente ainda não viu a energia elétrica. E se tivéssemos visto, está aqui a explicação. Não, eu quero elástica para cinética. Um freio de automóvel? Não. No freio de automóvel, eu tenho uma energia térmica, porque aquela ali esquenta. Se você colocar a mão no disco de freio, está quente. Então também não é. Um motor a combustão, mexeu com temperatura, também não é. É outro tipo de energia. Uma usina hidroelétrica. A hidroelétrica é o seguinte: a água está num patamar e ela desce, fazendo girar uma turbina. Então eu tenho energia potencial se transformando em cinética. Não tem nada de elástica. Então ficou a letra E. E é verdade. Um estilingue. Eu estico, armazena energia elástica. Quando eu solto, a pedra sai com velocidade. Joia, né? Interessante isso do Enem. Bora seguir. Mais uma do Enem. Diz assim: um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Certo? Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada em 4 vezes, o projetista deve fazer o quê? Tá, olha o que está acontecendo. Primeiro, eu armazeno, certo? Aqui estou conservando a energia. Então, a energia mecânica no início, ou numa situação A, que é a mola comprimida, ela tem que se conservar, tá? Essa ideia de ser conservada é justamente em desprezar o atrito.
No início eu só tinha energia potencial elástica, ó, certo? E no final eu teoricamente só vou ter energia cinética, correto? Ele quer que a velocidade do cubo aumente 4 vezes. Ele está querendo comparar aqui com a deformação. Então bora isolar a deformação aqui. Cortei com isso aqui. Passando para lá vai ficar mv² sobre x, sobre k, perdão. E aí tiro a raiz. O v sai da raiz. O m e o k não saem da raiz. Correto. Ele quer que a velocidade aumente 4 vezes. 4 vezes. Como é que isso acontece? Então tá, para aumentar 4 vezes, eu tenho que multiplicar os dois lados por 4, né? Será que acontece? Aí fica 4x, deixa eu colocar vermelho mesmo. 4x igual a 4v raiz de m sobre k. Então quer dizer que para aumentar 4 vezes a velocidade, eu tenho que aumentar 4 vezes a deformação. Onde é que está escrito isso? Manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. Não, 2 vezes não, tem que ser 4. Então não é 2. Ou seja, com a mesma mola eu consigo fazer. Manter a mesma mola, correto, e aumentar 4 vezes a sua deformação. Achou! Será que é essa mesmo? Manter a mesma mola, aumentar 16 vezes? Não. Trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior. 2 vezes maior e manter a deformação. Mantendo a deformação e trocar a mola por outra 2 vezes maior. Então, se eu duplicar aquela constante elástica ali, eu quadruplico. Bom, bora ver. Deixa eu passar. Não, mas eu não tem essa ligação da constante com a deformação. Não tem. Eu teria que fazer 16 vezes. Dividir por 16 vezes, porque quando eu tirar a raiz, aí vira o 4. Então não é 2 vezes, tinha que ser 16 vezes. O outro ele vai falar 4 também, tinha que ser 16 vezes. Então era a letra B, porque eu tiro o 16 de lá de dentro como raiz, aí vira esse 4 da frente que eu preciso. Quer ver o que vai acontecer? Ó, ficaria assim se eu passasse lá para dentro. Aqui eu estou multiplicando a velocidade por 4. Se eu passo lá para dentro, fica 16m sobre k. Tá? Manipulando, lembrando a ideia de divisão de fração, isso é a mesma coisa que m dividido por k sobre 16. Porque quando eu for fazer essa divisão de fração, eu inverto a segunda e o 16 vai para cima. Então eu teria que fazer uma constante 16 vezes menor. E não 2 e nem 4. E ainda está sendo maior, né? Eu tinha que ser menor. Não é essa. Bora seguir. E vamos para a última aqui do Enem também. Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água, né? Tá considerando aqui a densidade da água de 1 kg por litro, de um rio, tá ali o rio, a um reservatório onde existe um desnível de 30 metros de altura entre o rio e o reservatório, certo? Como representado na figura. Ele necessita de uma vazão constante de 3.600 litros de água por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, tá ali. Considerando a situação apresentada e desprezando efeitos de perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação?
Bora pegar então os dados. Ele está querendo necessariamente um trabalho, não é isso? Ele quer a potência, bora ver direito aqui. A potência mínima. Potência, ela é um trabalho por um tempo. Correto. Bom, a gente pode considerar esse tempo de 1 segundo, então a gente está querendo saber o trabalho, certo? Para depois jogar naquela fórmula de potência. Trabalho, no caso aqui, vai ser a variação da energia potencial gravitacional. Exato. Então, bora lá. Bora atrás desses dados. Eu acho que não vai ser... Ah, não, tá. Tudo bem. A energia potencial final... Se a gente considerar, né, o nível do solo como sendo zero, ele não tem energia potencial final, né? Inicial, perdão. Tá certo. Tá, a gente já sabe que vai ser um trabalho negativo, então eu vou até desconsiderar. Vai ser só a energia potencial gravitacional final, porque a inicial vai ser zero. Quanto é a massa dele? Ele deu a densidade, certo? Se você for lembrar, vou escrever bem aqui, a densidade, que no caso ele representou como ρ, é massa sobre velocidade. É uma quantidade de massa dentro de um volume. Eu falei velocidade? Era volume. Então aqui a massa vai ser a densidade vezes o volume. Bora ver. A massa é o que eu quero, né, Thiago? É ρ, que é 1 quilograma por litro, certo? E o volume, tá? Bora calcular com calma essa massa, então. 1 quilograma por litro. E o volume, 3.600 litros de água por hora. Então, quantos litros tem por segundo? Tá, 3.600 litros, 600. Por hora, 1 hora. Eu quero por segundo. Sabe quantos segundos tem 1 hora? 3.600. Então isso aqui vai dar 1 litro por segundo. Então tá aqui. Eu tenho 1 quilograma. Em 1 segundo eu tenho 1 quilograma. Certo? Muito bem. Então já ficou 1 lá, né? Vezes 10. Vezes a altura. A altura, acho que ele falou que era 30, né? Ó, um desnível de 30 metros. Então aqui eu tenho 300 joule de energia. Trabalho feito, né? Tá, mas eu queria a potência. Potência é o trabalho realizado um certo tempo. Se for pouco tempo, o cara é potente. Se não for, então aqui é 300 joule. A gente fez o cálculo lá da vazão para 1 segundo. Então nosso tempo é 1 segundo. Então a potência mínima para isso acontecer é 300 watts. 300 watts é isso aqui, né? 3 vezes 10 a segunda. Muito bom. Acabou. Tudo bem, ó, a gente precisou aí relembrar alguns conceitos de potência, né? E foi bom, acabou que veio para revisar, né? Potência é o trabalho, é uma energia por uma unidade de tempo. Então, meus amiguinhos, que bom que vocês assistiram até o final aqui. Dediquem nos estudos, vale a pena. Energia, não sei se vocês perceberam, é mais uma modalidade de questão que cai bastante no Enem. Eles gostam, dediquem energia.
energia cinética, potencial, ver essa questão do trabalho junto, tá certo? E aqui só fica o meu abraço para vocês e bora, vem pra rede que vale a pena. Abraços!